Oi pessoal, eu sou a Laura, professora de Ciências dos Alimentos, e hoje a gente vai aprender todas as reações químicas que ocorrem na fabricação do queijo Minas Frescal. Para fazer o queijo é muito simples, a gente vai precisar de 4 litros de leite de saquinho, tá? Não pode ser de caixinha, tem que ser leite de saquinho. A gente vai precisar do coalho e vai precisar de uma forminha de queijo. Tanto o coalho como forminha de queijo a gente consegue encontrar em lojas de agropecuária, em mercado mesmo, tá? Ele é muito fácil de encontrar. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o leite na panela, e tem que ser o leite de saquinho, tá pessoal? Não pode ser o leite de caixinha. Por quê? Porque o leite de caixinha, ele passa por um processo que é chamado de UHT. É um processo onde a gente eleva a temperatura a 150 graus por 3 segundos. Nesse processo, você tem a desnaturação de muitas proteínas. Por isso que não dá certo, tá? A parte mais difícil mesmo aqui é você colocar o leite na panela sem derrubar. Essa é a parte mais difícil, tá? O resto, fabricar o leite é muito tranquilo, tá? Pessoal, esse leite de saquinho, ele é chamado leite tipo C, tá? Nós temos a classificação em 3 tipos de leite. Leite tipo A, tipo B e tipo C. Essa classificação é referente ao processamento de pasteurização, tá? Não tem nada a ver com gordura, é processamento. O leite tipo A é aquele onde o processamento de pasteurização é super rigoroso, o processo de ordenha é todo mecanizado, não tem nada manual, né? Então, um processo, e esse processo de pasteurização é feito dentro da própria fazenda, tá? Então ele é bem rigoroso. Já o leite tipo B, o processo de pasteurização é feito em um outro lugar. E o leite tipo C, o processo é menos rigoroso ainda. O que acontece? Tem mais micro-organismos no leite? Realmente. No leite tipo C tem mais micro-organismos em relação ao leite tipo B e ao leite tipo A. Porém, como o processo ele teve uma temperatura menor de pasteurização, o processo ele... O problema aqui é ligar o fogo. Aí eu não tenho a desnaturação de tantas proteínas, tá? Então por isso que é melhor o leite tipo C, que é o leite de saquinho. Aí eu tenho que esquentar até 40 graus, tá? É bem rapidinho esse processo. E nós temos também a outra classificação de leite, né? O leite integral, desnatado e o semidesnatado. É em relação à quantidade de gordura, tá? Não é em relação ao processamento, não. O processamento é leite tipo A, B e C. O leite integral, ele é com bastante gordura. O leite semidesnatado é retirado parte da gordura. E o leite desnatado é retirado completamente a gordura. Aí o que acontece? A gordura, ela forma, junto com a caseína, né, que é a proteína do leite, e junto com o cálcio, ela forma uma micela que dá aquela coloração branca para o leite. Quando eu retiro a gordura, eu quebro essa micela. Então, por isso que o leite desnatado, ele não tem uma cor tão branca quanto o leite integral, tá? Olha, já está subindo a temperatura aqui, tá? E aí então, pessoal, quando chegar a 40 graus, eu vou colocar 4 tampinhas do coalho, tá? Esse coalho, ele é uma enzima presente no estômago dos bezerros. O que vai acontecer aqui?
o coalho ele vai desnaturar a caseína, que é uma proteína do leite, né? 80% das proteínas do leite é do tipo caseína. Então, essa enzima, ela vai desnaturar essa proteína. Tá? Vamos ver quantos graus que já está aqui. Já está 25 graus, já está esquentando. Tá? E o que vai acontecer então? Eu vou colocar o coalho, vai desnaturar essa proteína. Lembra o que era a desnaturação de proteína? A proteína ela tem 4 estruturas. A estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos. Tem a estrutura secundária, que é quando ela vira e fica na forma cilíndrica. A estrutura terciária, quando ela se dobra. E a quaternária, quando ela fica bem complexa, tá? E tridimensional. Na desnaturação da proteína, eu tenho a quebra da estrutura quaternária, terciária e secundária. E aí ela fica na estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos que fica bem reativa. Em uma pontinha, ela fica com a ponta polar e a outra pontinha apolar. Por isso que tem função emulsificante também, tá? E quando ela fica nessa forma, nessa estrutura primária, ela fica mais reativa. Uma vai conseguir reagir mais com a outra, vai se rearranjar. Aqui no caso do leite, elas vão se rearranjar de uma forma totalmente desorganizada, vão ficar pesadas e vão se precipitar. Então esse processo que a gente vai estar fazendo agora é um processo chamado de precipitação, tá? Depois da desnaturação da proteína. (30 graus, já está chegando. E aí, pessoal, quando essa proteína ela se precipita, né? Ela se juntou novamente, ficou pesado, se precipitou. E aí vai diminuir a solubilidade em água. Ela vai, no começo ela vai estar unida à água, e aí então depois disso a molécula de água vai se separar da molécula de proteína. Então por isso que vai ficar aquele soro em cima, que é a água que se desprendeu da molécula de proteína. Ela vai ficar aquele sobrenadante, e aí embaixo vai ser o coalho, que vai ser o queijo propriamente dito, tá? Aqui hoje a gente vai estar fazendo o queijo com a renina, né? Que, como eu já falei, é a enzima presente no estômago dos bezerros. Mas a gente consegue fazer também, pessoal, isso aqui em meio ácido, tá? Eu posso colocar um ácido aqui, eu posso colocar... o que a gente geralmente coloca são bactérias lácteas, e essas bactérias então se alimentam da lactose presente no leite e liberam o ácido lático. Esse ácido lático vai baixar o pH do meu leite, e abaixando o pH então vai provocar a desnaturação dessa proteína, tá? Lembrando, mais uma vez, que a proteína que a gente vai estar desnaturando é a caseína, tá? Vão restar outras proteínas aqui. Pronto, já chegou na temperatura. E aí, então, eu vou colocar 4 tampinhas dessa renina, tá? Desse coalho. Aí, cada tampinha, aqui no caso, tem 5 ml, não é? Então eu vou colocar 4 tampinhas, são 20 ml. Eu estou colocando uma quantidade superior que a embalagem pede, porque, como eu já falei, o processamento, né, de pasteurização, ela agride um pouco a proteína. Então eu tenho a desnaturação dessa proteína aqui, tá? Parte dessas proteínas, tá bom? Bom, então agora
40 graus, chegou a 40 graus, é uma temperatura ainda suportável, tá? Coloquei a renina, misturo, desligo e agora vou deixar ela a 40 graus por aproximadamente 1 hora, tá? Olha, pessoal, depois que tirou do forno, depois de 1 hora, 40 graus, vejam como ficou, olha. Eu tenho o soro, que é o sobrenadante. Isso aconteceu por causa da diminuição da solubilidade em água. E aí eu tenho o meu precipitado aqui, olha. E é com ele, então, que a gente vai fazer o nosso queijo. Bom, então depois que nós retiramos do forno, e aí ele tá todo coagulado, a gente tem que separar esse coalho, então, para colocar na forminha. Eu posso usar uma peneira ou eu posso usar uma espumadeira. Fique à vontade. No meu caso aqui, para ir mais rápido, eu vou usar uma peneira. Então, eu vou tirar esse coalho. Posso colocar num pano limpo, apertar, tirar mais o soro para colocar na forminha. Fica meio bagunçado mesmo, tá, pessoal? Não se assustem. Mas é um processo manual. Então eu retiro o máximo de soro possível e vou apertando então, depois, para ficar só com o meu coalho, tá? Vamos ver aqui a melhor maneira para não fazer tanta sujeira, tá? Que é um processo que faz muita sujeira. Então vamos lá, vou pôr só um pouquinho aqui e vou apertando para retirar o soro, tá? Eu tenho que retirar o máximo possível. Cuidado para não estourar, tá? Muitas vezes estoura. E o rendimento, pessoal, é bem baixinho. O rendimento é cerca de 10%, tá? Então, para cada... Nós fizemos com 4 litros de leite, a gente vai ter um rendimento de um leite de 400 gramas. 10% ele é bem baixinho. Então, eu vou retirando, então, e vou colocando só o meu coalho aqui dentro, tá? E aí eu tenho que fazer até retirar todo o soro do meu coalho. E depois eu vou ensinar para vocês o que eu faço com esse soro, tá? Não joguem fora, não desprezem. A gente vai poder usar para fazer ricota. Então, no mesmo processo, eu consigo fazer 2 queijos diferentes. Eu vou tirando, colocando na forminha. Até todo o meu coalho aqui. Lembrando mais uma vez, as reações que nós tivemos aqui foram as reações de desnaturação da caseína, que é a principal proteína do leite, né? 80% das proteínas presentes no leite são do tipo caseína. Então, a renina que nós usamos, ela serviu para desnaturar essa proteína, que seria a quebra da estrutura quaternária, terciária e secundária, até chegar na minha forma primária, que é a forma reativa. E aí, então, uma proteína se juntou com a outra de uma maneira desorganizada, ficou pesada e se precipitou. Precipitar é abaixar. Então, por isso que esse coalho abaixou, ele se precipitou. E esse processo é chamado de precipitação, tá bom? Da caseína. E aí, os 20% restantes de proteínas ainda estão aqui nesse soro, que é o que eu vou usar para fazer a ricota. Quase enchendo meu
meu potinho. Mais um pouquinho já enche. O cheiro tá tão bom, pessoal. Cheiro gostoso. É que não dá pra ver no vídeo, né? Não dá pra sentir pelo vídeo, mas o cheiro tá uma delícia. Depois que vocês fizerem a primeira vez, vocês vão se acostumar e não vão comprar mais queijo. Vocês vão ver, vocês vão conseguir fazer queijo e ricota de uma vez só. Usando a ciência dos alimentos, né? Conhecendo os processos que envolvem. E esse queijo, pessoal, ele só vai ficar pronto amanhã, tá? Hoje ainda não dá. Porque mesmo na forminha, olha, eu coloquei o precipitado na forminha, mas ainda tá saindo soro. Então ele vai ficar saindo soro por 24 horas e aí então, só depois desse tempo que eu posso consumir, tá? Eu esqueci de falar, pessoal, eu vou colocar 5 gramas de sal. Então, conforme eu vou colocando o precipitado aqui, eu vou polvilhando com um pouquinho de sal, tá? Então, para essa quantidade, para 4 litros de leite, eu coloco 5 gramas de sal. Vamos lá. Faz um pouco de sujeira, né? Depois a gente limpa, vale a pena. Estou quase terminando aqui e já está enchendo a minha forminha. Dá para fazer isso com as crianças também, elas adoram. É gostoso manusear, né? Fazer esse trabalho manual, mexer com a comida. E aí você tem uma relação melhor com o seu alimento. Foi você que fez, né? Estão conseguindo enxergar como que ele fica? Ele fica sequinho, mas mesmo assim, ainda ao longo da noite ele vai perdendo o soro, tá? Eu acho que agora é o último. Isso. Vamos lá, mais um pouquinho, apertar. Sobra bastante soro, tá, pessoal? Geralmente nas fazendas eles jogam aos porcos, tá? Mas dá para fazer com esse soro o soro de leite, que ele é muito utilizado na indústria de alimentos. Então vários produtos como bolo, produtos de panificação, se vocês olharem nas embalagens, tem lá o soro de leite. Nada mais é do que esse soro aqui. Então você pode guardar esse soro e pode fazer bolo com ele também, tá? Fica mais macio, ele dá uma melhor emulsão também pro seu bolo, tá? Então eu recomendo que vocês guardem um pouquinho para fazer o bolo, tá? Bom, então por aqui já chega. Vou retirar então todo esse soro. O restante do sal e vou colocar um plástico filme, então eu vou levar para a geladeira, tá? Vai ficar lá por 24 horas. Então, e não esqueçam de colocar também um pratinho embaixo, porque ele vai soltando o soro ao longo desse tempo, tá? E aí então pode sujar a sua geladeira, tá? E com esse soro, então, que sobrou, a gente vai fazer a ricota. E para isso, eu vou precisar de vinagre ou limão, tá? E aí a gente vai ver, então, na próxima etapa. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a nossa ricota, onde a gente vai usar o soro de leite.
que foi o subproduto do queijo, né? Que sobrou do queijo. Então a gente vai aquecer esse soro de leite até 80 graus. Quando chegar a 80 graus, que já chegou aqui, eu vou colocar 20 ml de vinagre branco. Pode também ser suco de limão, tá? Mexo, desligo do fogo, tá? E aí então vai desnaturar os 20% restante de proteínas, tá? Porque os 80% de proteína, que eram as caseínas, já foram desnaturadas na primeira etapa com a renina. Essa segunda etapa, os 20% restante de proteína vão ser desnaturados com o ácido do vinagre, tá? Então agora é só esperar, esfriar e ter todo o processo de desnaturação, precipitação e decantação. Pessoal, olha, e depois de algum tempo, a proteína se desnaturou e olha, e aí então eu faço o mesmo processo que eu faço do queijo. E aí então eu tenho que apertar, tirar o soro, só que o rendimento desse é bem menor. E então, depois de 24 horas na geladeira, eu desenformei o queijo, dessorei a ricota e ele ficou assim, olha, super apetitoso. Por favor, façam em casa, vocês não vão se arrepender. Um abração.